Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Clube Êxito de Negócios. Faça negócios e escale com grandes líderes nacionais. Conecte-se com grandes empreendedores do Brasil. Jantares com palestras e hot seat em São Paulo. Faça o pitch do seu negócio para investidores do Epitixa e aulas online e live com grandes empresários do Brasil. Programa de 12 meses, entre a qualquer momento. Título de conselheiro consultivo do Instituto Êxito. Todo o seu investimento será revertido para ações sociais, experiências, networking e conhecimento empresarial. Garanta sua vaga. Instituto Êxito, transformando vidas. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Desvendando a Governança, Engenharia e Arquitetura de Dados para Impulsionar a IA, com Raoni Falzeta Falco, Fábio Mariano e Guilherme Figueira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2025. Essa é a 7ª edição desse evento. Esse ano o tema é Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial no Empreendedorismo. Eu sou Raoni Falco, sou CEO da Atra Consultoria, onde a nossa experiência e expertise é apoiar todos os nossos clientes na camada de dados, fazendo com que os nossos clientes trabalhem com dado estratégico e tomem as suas melhores decisões. Hoje eu trago para vocês o tema Desvendando a Governança, Engenharia e Arquitetura de Dados para impulsionar a inteligência artificial. Estou aqui com o nosso amigo Guilherme Figueira, representando o Google Cloud. E vou passar a palavra para você poder se apresentar para todo mundo aqui também. Boa. Fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro agradeço pelo convite de estar aqui com vocês participando hoje. Acho que tem bastante conteúdo aqui, vamos tentar trazer isso de maneira bem descontraída. Como o Raoni comentou, eu sou Guilherme Figueira, eu sou Solution Specialist para Google Cloud. O que basicamente eu tenho como missão é tentar conectar a necessidade dos nossos clientes junto com as nossas tecnologias no contexto de Data Analytics e IA. Então, espero poder contribuir um pouquinho aqui hoje e agradeço mais uma vez um convite aí para a gente estar participando junto com vocês. Obrigado. A gente que agradece.
E aqui do meu lado direito, o nosso amigo de sempre, irmão, Fábio Mariano. Por favor, pode ir. Prazer, eu sou o Fábio, trabalho na Atra também, junto com o Raoni. E agora essa parceria bem bacana nossa também aqui com o Guilherme, com a Google como um todo. Sou CTO da Atra, né? Trabalho aí com Data Analytics há mais de 24 anos. E a ideia hoje é bater um papo aqui e trazer para vocês um pouquinho de como que a gente está vendo o mercado, como que Data Analytics está impulsionando aí as empresas e trazer bastante informação legal. Maravilha. E para a gente começar, até para esquentar os motores aqui, né? Queria fazer uma abertura e uma pergunta para vocês aí, justamente direcionando como, na opinião de vocês, como vocês veem as empresas sendo impulsionadas através dos dados. Legal. Bom, acho que assim, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre os grupos, né? Quando a gente fala de impulsionar dados, acho que como tem bastante gente assistindo e diferentes indústrias, diferentes tamanhos, e sua maioria são empreendedores, mas talvez alguns um pouco estágio mais avançado, outros estão começando, não sabem ainda muito bem como usar dados, né? Se eu fosse classificar um pouco, acho que a gente poderia definir em 3 grandes grupos aqui. Então a gente vai ter talvez aqueles empreendedores que estão começando lá quase que do zero, ou tem o seu pequeno negócio, estão ali organizando os dados, tentando entender, trabalha de uma maneira mais local ali dentro do seu contexto. A gente tem, acho que, um segundo grande grupo que talvez englobe boa parte do que aqueles que estão olhando para isso com mais carinho estão fazendo, que já é passar ali a usar algum tipo de dado ou informação no seu dia a dia para tomar uma decisão, né? Seja ela uma decisão baseada no passado, ou querendo entender um pouco melhor o seu cliente, o seu público, o seu mercado. E a gente tem aqueles que já estão no estágio um pouco mais avançado, onde eles já estão olhando mais para o futuro, né? Então, como que eu uso a IA, como eu uso o Machine Learning, como que eu trago o MLOps para tentar ser um pouco mais preditivo nesse contexto. Então, acho que dentro desse contexto aqui, é legal a gente dividir os públicos e entender como que isso pode funcionar. Acho que o grande objetivo nosso aqui hoje é a gente tentar entrar um pouquinho em cada um dos tópicos e aí tentar explorar como que a gente sugere que cada um deles faça, o que a gente tem de case. Então, acho que eu queria dividir um pouco aí passar a bola para o Fábio também para comentar um pouquinho como que ele tem percebido isso dentro desses grandes grupos, vamos colocar assim, né? Joia. Acho que você segmentou de maneira perfeita. O que a gente vê também, acho que muito se fala sobre dados. A gente sabe que hoje é feito um investimento, né, considerável também por essas empresas. Claro que dentro desses estágios, dentro desses segmentos que você trouxe, mas hoje dentro de um mercado tão competitivo como a gente vive, né, você ter decisões tomadas em cima de informações que estão acuradas, né, informações que já foram trabalhadas, equalizar tudo isso dentro da companhia como um todo, né, e conseguir levar isso para o board é um diferencial enorme. Então isso pode ser, e é por muitas vezes, e por isso que essas empresas acabam investindo tanto na questão de dados, é um diferencial de competição no mercado aí absurdo. Então hoje eu diria que boa parte desses grupos, né, quem ainda não está olhando, dentro de um curto espaço de tempo, precisa olhar, né, por questão de sobrevivência. Se não olhar, vai ser muito difícil dentro do mercado conseguir se destacar, dada a competição que existe hoje em dia. E também a preparação, a empresa se preparar para trabalhar da melhor forma os dados, não tem essa questão aí de sou uma empresa pequena, deixa eu fazer só na planilha Excel, né? Que acontece muitas vezes, né? Ou uma empresa média, deixa quando eu tiver grande para eu poder olhar para investir nessa minha área de dados aí, para eu, na tomada de decisão, deixa eu fazer do jeito que está dando certo até agora. E hoje em dia, quanto mais o mercado, o mundo vai ficando tecnológico, se as empresas não se prepararem desde o começo, já começa errado e com maiores dificuldades, né? Eu acho que o que a gente, pelo menos que a gente percebe lá, né, convendo em algumas indústrias, em especial tenho muito foco ali na indústria financeira atualmente, mas quando a gente olha esse sentido, né, de quem está chegando agora, muitas vezes está se modernizando, está começando, ou estou muito on-prem ainda, quero olhar um pouco mais na nuvem, como que eu me acoplo nisso, né, como que eu faço da nuvem uma extensão aqui
seja de um data center ou de uma infraestrutura como plataforma, para quem está começando também é uma chance melhor, né? Porque a gente brinca, cara, para quem tem legado sabe o quanto é difícil modernizar, né? As tecnologias, elas cada vez têm que estar mais integradas, né? Quando você está falando de conversar com aplicações, softwares, analytics, isso precisa ser reescrito. Muitas vezes você tem uma interdependência de algumas coisas que acabam não escalando da maneira esperada, então você não tem que modernizar só um pedaço desse ativo, né? Você precisa também fazer ali todo um processo de modernização quando a gente fala tecnologia, mas a gente não está falando só de tecnologia, né? A gente também está falando de pessoas. Então, é muito complexo quando a gente está falando de modernização só por modernização tecnológica. Então, acho que o grande ponto aqui é pensar um pouco, olhar para dentro de casa, né? Como que eu aplico isso no meu negócio? O que eu preciso de fato para aplicar isso no meu negócio e não só seguir ali um determinado hype ou algo que está acontecendo, que a gente percebe que muitos dos projetos acabam falando por isso, né? O que ele traz, o quão alinhado isso está com aquilo que você quer perseguir em relação ao teu negócio, né? Eu acho que esse também é um ponto que a gente precisa considerar, assim, quando a gente fala, e é por isso que um tópico está tão em alta que se fala de governança, né? Muita gente olha como burocracia, como complexo, como que eu governo tudo isso, mas no final do dia a governança é o que realmente vai permear ali essa organização, entregar aqueles dados, informações, fazer isso de maneira curada, né? Eu ter ali um FinOps, um controle financeiro de tudo isso que está acontecendo, porque muitas vezes o primeiro passo de ir para uma nuvem ali, cara, como é que eu controlo? As coisas são feitas de forma diferente, né? A segurança cibernética é feita de uma maneira diferente, as credenciais você faz de maneira diferente, então tem um pouco dos desafios aí que eu acho que são coisas que a gente percebe na hora que a gente está olhando aí para se modernizar e começar ali no começo. Então, para quem está começando, é uma boa chance de começar com a coisa certa, organizada, você não tem tanto legado para dar conta, então é bom olhar com isso bastante carinho. É isso, e aí até acrescentando, né, eu também tenho essa visão, acho que começar, para quem tá nesse início, tá mais fácil, já pode começar com cloud, etc., já vai ter um caminho bacana. Claro que tem que sempre observar a questão de governança, pegar todo esse expertise, né, de quem já seguiu essa jornada e trazer para dentro de casa, mas já começar, acho que é um ponto bem legal, mas para quem já está hoje também e tem esse legado, né, hoje a gente também tem trabalhado bastante na questão de migração, né, então a mobilidade que vai existir também, tanto do legado para uma cloud, etc., são pontos que a gente tem trabalhado bastante em projetos para fazer aceleração, etc., né? Utilizando já tecnologias novas, até mesmo AI. Então, assim, é um ponto também bem importante que a gente entendeu que é uma dor de mercado, porque hoje em dia, às vezes, o pessoal está precisando ou modernizar ou se reposicionar, e dentro desse caminho aí, a gente também já está ajudando bastante aqui os nossos clientes a conseguirem iniciar essa jornada aí de uma maneira rápida para conseguir efetivamente ter essa possibilidade de escolher qual que é o melhor momento e aonde que ele está indo e fazer esse reposicionamento de uma maneira mais rápida hoje, mais fácil. Esse ponto é muito legal, porque as empresas, muitas vezes elas não se preocupam muito em como organizar a casa, né? Vai fazendo do jeito que dá, né? E depois que vê que o quarto está todo bagunçado, aí fala, precisa arrumar. Ao invés de pegar e já deixar de costume lá, algo, fala assim, ó, saiu isso daqui do lugar, vamos colocar aqui, aonde é que está tal coisa. E muitas das vezes, até por o foco maior ser, às vezes, alavancar lá na frente, né? Fazer acontecer, vende. Só que depois a empresa vai se preocupar e agora? Olha para dentro de casa, né? Agora, qual é o maior trabalho aqui para refazer tudo que eu já tinha feito, né? Tudo que eu tinha armazenado de informação aqui, como que eu vou organizar tudo? Aí a bagunça está maior. O trabalho vai ser maior também, o custo vai ser maior, né? Por isso que isso daí que vocês estão falando, da empresa que está começando, né? A empresa pequena, está mais fácil porque o volume é menor. Né? E a forma, o custo, a velocidade de implementação para olhar para a base é muito mais fácil e rápida do que quando tudo estiver bagunçado. E olhando também, Gui, em relação às empresas que estão naquela decisão, pô, eu vou ou não para a nuvem, né? O que é que me motiva a ir para a nuvem? Legal. Porque muitas das vezes ele tem aquele servidor debaixo da mesa ali
e fala, aqui tá bom, mas ele só vai lembrar que aquilo lá vai ser ruim para ele quando dá uma pane geral elétrica ali, ou se o negócio pegar fogo lá, ele não tem backup. E o que você indica, né, para mostrar para o empresário qual é o melhor momento para ele pegar e começar a pensar, putz, eu acho que esse é o momento de eu ir para a nuvem, e o porquê? Legal. Bom, acho que assim, claro que tem vários aspectos para a gente avaliar um pouquinho sobre, né, os caminhos que a gente vai decidir. Eu acho que tem níveis de serviço e criticidades diferentes do que a gente está olhando, né, características de, daqui a pouco eu estou falando de um ponto de venda, uma localidade específica, né, eu preciso considerar uma série de variáveis para isso. Mas a verdade é que quando você começa a enxergar essa capacidade de você ter coisas que eventualmente, acho que assim, para o pequeno que está lá olhando ainda o seu servidor, né? Eu acho que um pouco dos dois mundos ele é super válido. Seguramente, né? Quando a gente fala de backup, para quem ainda não olha muito a cloud, ou não tem tanto conhecimento, um exemplo muito prático é que boa parte dos serviços que você tem para uso pessoal hoje, eles estão na nuvem, né? Quantas vezes você viu, e aí eu acho que eu posso citar pelo Google, quantas vezes você viu o Gmail, o YouTube e o Google Search fora? Né? E eu acho que esse é um exemplo muito prático de que as coisas, quando estão rodando na nuvem, elas vão funcionar tão bem ou melhor do que a gente está olhando no ambiente quando está dentro de casa, né? A diferença é que o dado, ele também está fisicamente armazenado em algum lugar, mas não necessariamente dentro do teu servidor. E aí o que isso te traz como benefício? Cara, você tem redução de custo, né? Você consegue escalar diferentes coisas, você tem acesso a serviços que muitas vezes para você ter ali isso disponível localmente se torna muito caro para você usar 1, 2 vezes, 3 vezes por ano, né? Acho que um grande exemplo disso é quando a gente fala de Black Friday, né? Se a gente olhar num tradicional de ir para a nuvem, vou ter que ter máquinas, equipamentos, servidores para usar uma vez por mês, né? Ou para um mês inteiro, que seja para quem está fazendo essa campanha. Então acho que esse é um grande incentivo. E aí, óbvio, a gente tem grandes empresas que ajudam a fazer esse moving, né? Se eu tenho aplicações que estão rodando ali nesse ambiente também, como que eu consigo fazer? Então a gente pode começar desde um cara, né, um cliente pequeno, até quando a gente está falando de modernização de data centers, né? Que aí, obviamente, a gente está falando de criticidades diferentes, né, de nível de serviço diferentes. Eu estou falando de um core bancário, tem centenas de aplicações que precisam ser reescritas ou discutidas em relação a isso. Mas eu acho que o caminho ele é sem volta, né? A gente já tem aí um bom percentual de clientes que foram para a nuvem, mas o maior percentual ainda está para acontecer. A gente vê esses movimentos cada vez mais acontecendo, serviços cada vez mais populares. Então, haja vista a IA generativa, né? Será que seria possível fazer isso com serviços 100% locais dentro da própria empresa? Acho pouco provável que a gente conseguisse fazer isso. Então, acho que esse é um pouco do caminho de como que eu penso nisso. Acho que sem discussão, é no-brainer que a gente fala, né? Tem que acontecer. Eu concordo, eu acho que abre o horizonte, né? Essa questão de escalabilidade é fundamental, né, para o negócio. Então, como você citou, essas sazonalidades que existem, poder escalar, reduzir, deixar o teu ambiente o mais fit possível ali para o teu momento, né, para o que você está entregando ali de negócio. Além de, né, essas questões que a gente fala até mesmo de administração, né? Poxa, quanto custa de repente eu ter vários servidores, pessoal administrando, monitoramento. Né? Então, monitoramento. Então você pega esses serviços hoje já gerenciados na nuvem, etc. Isso também acaba sendo um fator de democratização. É muito mais fácil para você usar, né? Você pode aderir ali ao serviço, começar a fazer o uso, toda essa questão de backup, infraestrutura, etc. Você já ganha isso nativo ali da cloud. Então, acho que assim, é um caminho também que a gente vê que as empresas têm seguido e com certeza facilita muito hoje em dia e acelera essa jornada em relação a dados ou até mesmo dentro do transacional aí para servir de suporte para as empresas como um todo. E, bom, hoje a gente vai entrar mais falar um pouco, se aprofundar um pouco mais em relação à governança de dados, a implementação de cultura de dados, engenharia, arquitetura, né? Só que antes disso daí, como tá muito na hype falar de inteligência artificial, né? E aí tem aquelas coisas, né? Como melhor implementar uma inteligência artificial, né?
O que hoje as empresas estão tirando de benefício utilizando inteligência artificial? A gente sabe que tem dados divulgados no mercado aí que até final de 2026, 70% das empresas vão implementar algum projeto de inteligência artificial, porém só 10% desses 70% aí vão ter sucesso, né? E é um número muito baixo. E as outras não vão ter sucesso porque não vão chegar ao resultado esperado do projeto lá. Então, como vocês estão vendo hoje a inteligência artificial trazendo valor para dentro das empresas e como? Como que vocês indicam, direcionam e aconselhariam também? Joia. Acho que é questão de maturidade também, acho que vai interferir muito, né? A questão de como a empresa hoje já lida com dados, né? E existem várias iniciativas, né? Quando a gente fala de IA, aí pode ser o mundo, né? Você pode pegar desde iniciativas mais simples, né? Como, por exemplo, eu quero fazer tratamento de documentos, quero usar IA para gerar ali, quero usar como chatbot, para auxiliar dentro de algum atendimento que eu estou fazendo com o meu cliente. São pontos que acabam sendo um pouco mais simples. Mas quando você começa a trazer também esses modelos para dentro de casa, para interagir inclusive com os seus dados, com as suas informações, eu acho que aí tem um grande diferencial, que é um dos pontos que a gente fala bastante. Quem realmente governa os dados de maneira adequada, tem os seus metadados ali catalogados, ou seja, aonde está minha informação de cliente, aonde está minha informação de venda, aonde está minha informação sobre as campanhas de marketing, etc. Você ter tudo isso catalogado, quais são os indicadores que você tem dentro da tua companhia, e quando você apresenta isso de uma maneira bem estruturada, com uma acuracidade boa para a IA, com certeza o resultado que você vai obter é um resultado muito mais adequado do que você apresentar esses dados de uma maneira mais crua. Então a gente vê que isso vai ser realmente um grande diferencial. Então por isso que a gente fala um pouquinho dessa questão de maturidade, né? Como efetivamente hoje a empresa já trata e trabalha os dados dentro da companhia. Esse para mim é um ponto que vai ser fundamental dentro desse cenário. Boa. Uma coisa que eu sempre... todo mundo está falando sobre IA, todo mundo está falando... Né, a bola da vez é a IA generativa, que eu acho que também é um caminho sem volta. Acho que assim, a gente vê realmente ali, foi essa grande onda, antes de falar de IA, realmente que está impactando, né? E eu sempre digo, né, o momento é de IA, mas a oportunidade continua sendo de dados. Porque para eu garantir que eu tenho um modelo treinado, né, para eu garantir que as coisas aconteçam lá de forma esperada, eu tenho que ter essa informação estruturada. Se eu for olhar ali machine learning na forma tradicional de ser, cara, eu estou ensinando basicamente ele um comportamento que vai existir. Então, se eu ensinar isso de uma maneira errada, né, esse comportamento também vai ter um viés, independente de qual seja o comportamento esperado. E aí uma outra coisa que também, na minha visão, lógico, é uma visão pessoal, hoje eu não estou aqui, embora trabalhe no Google Cloud, não estou representando o Google Cloud como Google Cloud, está num papo aqui um pouco diferente, quando a gente transcende a linha ali de chegar de fato no consumidor final, é que eu acho que as coisas vão acontecer. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê Gemini, a gente vê ChatGPT, ferramentas de IA generativa altamente popularizadas. Muitos de vocês têm esses aplicativos instalados dentro dos seus celulares. E você sabe no que ela é capaz. Agora, levem isso para dentro das organizações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de machine learning, quando a gente fala de democratização de dados, quando a gente fala de IA, um erro muito comum que eu vejo nas organizações na hora de alfabetizar as pessoas, de torná-las literadas em dados, é muitas vezes fortalecer aqueles indivíduos que já têm a facilidade analítica. Então o que acontece? Você pega o cara do time que é muito bom em analytics, você desenvolve esse cara, você puxa ele para um time de negócio, dependendo da organização que você tem, ou você deixa esse cara como key user lá, você cria squads, você fortalece o cara que já é muito bom. Beleza. E aquele cara de negócio que tem com dificuldade, né, de entender o que é uma média, uma mediana, de analisar um dado, uma informação. Esse é o cara que, como um usuário da informação, e aí eu estou falando aqui IA, ou generativo IA aplicado ao negócio, na prática, para o indivíduo final, esse é o cara que vai ser impactado e que muitas vezes vai conseguir fazer um conversacional com aquela informação que vai transcender essa falta de conhecimento que tem. Então, para mim, eu acho que o grande legal de tudo isso é que a gente está cada vez diminuindo aquele gap técnico com aquele gap de negócio, né? Porque você vê bons engenheiros que entendem um pouco, muitas vezes, de negócio, e você vê bons caras que entendem do negócio, mas com pouca característica
de analytics mesmo, né? Tanto que você vê os grandes executivos hoje, grandes executivos assumindo cadeiras ali de CDO ou de CTO ou cadeiras entre aspas que seriam mais de tecnologia, mas que na verdade é um merge entre as duas coisas, né? Então, para mim, acho que esse é o grande impulsionador de tudo isso que está acontecendo. E aí volto a dizer de novo, né? Se tem dado ruim, vai sair dado ruim, não tem jeito, a gente tem que olhar para a governança, a gente tem que olhar para a arquitetura, tem que olhar para a fundação e começar a olhar isso de um lado para o outro para que a gente consiga ter realmente um impacto no negócio. Esse ponto que você tocou, até só antes da gente mudar, é um ponto que eu vejo que a gente teve já um boom lá atrás sobre democratização, mas eu vejo que hoje, com o advento da IA generativa, etc., essa democratização ela vai vir numa onda muito mais forte. Porque é exatamente esse ponto que você colocou. Por vezes, antigamente, a dificuldade ainda, né, em extrair as informações, em fazer as análises, elas ainda aconteciam com os analistas de negócio. Mas hoje, né, utilizando a IA, né, como um facilitador, essa questão de fazer conversação com os dados é algo que é fantástico. A gente já tem alguns cases, inclusive com a própria Google, que, poxa, você interage ali, você poder perguntar, né, poxa, qual que é o produto que eu mais vendi esse mês, né, qual que é a minha distribuidora aqui, de repente, que está se sobressaindo, né, qual que é o ticket médio do produto específico aqui, o melhor para mim, enfim. Você tem um monte de questões que você pode, de uma maneira simples, interagindo via chat, né, de qualquer lugar, de repente numa reunião, a gente aqui hoje conversando, a gente tira o celular aqui, eu pergunto, tenho o acesso aos dados, né? Não precisa mais aquela complexidade também tão grande, poxa, relatórios mega elaborados vão continuar existindo? Eu acho que sim, mas vai mudar um pouquinho, acho que a maneira como o usuário final interage com os dados. Acho que esse ponto que você trouxe também, acho que é algo que vai ser um mega diferencial, né? A gente já está apresentando, inclusive, esse framework que a gente criou para alguns clientes e é algo que o pessoal está falando, poxa, que legal, será que daqui 2 anos daqui vai estar assim? Não, já está agora, né? Então a gente já está trazendo isso agora, né? A própria Google, poxa, já tem uma série de tecnologias nesse sentido de fazer conversação com dados, então é um ponto muito importante, mas a gente volta à base, né? Então você ter esses dados dentro de casa, né, e ter essas informações de uma maneira organizada, acurada, né, ou seja, dados com qualidade, vai ser o grande diferencial nessas respostas. Senão você vai perguntar e realmente vai começar a ver que essas respostas não estão sendo tão assertivas. E aí você vai ter que trabalhar essas informações, trabalhar esses dados dentro de casa, para que aí sim o modelo consiga entender e te trazer o resultado esperado. O legal é que cada ponto que a gente toca, uma coisa é interligada à outra lá, que o contexto, tenho certeza que ajuda muita gente que está nos assistindo aí agora. E tem um ponto que interliga tudo, né? Porque tem muita gente que ainda está com medo da IA, né? Achando que a IA, nossa, o que vai acontecer, né? E historicamente, de tecnologias passadas aí, que a galera tinha medo antes, a IA é mais uma tecnologia que vem para apoiar, né? Onde a gente costuma falar lá na Atra, né? A IA não é o fim, né? É o meio, né? É uma ferramenta que vem para acelerar o processo de tomada de decisões, organização, trazer agilidade para o negócio. E se a empresa não se prepara, ela não vai ter essa agilidade, né? Imagina, a gente vai numa reunião onde está o C-Level recebendo um relatório financeiro estratégico da empresa e a informação está toda errada, né? Cálculo financeiro está errado. Como que ele vai tomar uma decisão? Na verdade, ele vai tomar uma decisão porque ele acredita que aquela informação está certa, né? Mas quando ele for ver mesmo, ele pode estar direcionando a empresa para um caminho que, se ele tivesse analisado a informação concreta, o caminho poderia ser outro. Sem dúvida. Né? E aí ele tomando a melhor estratégia, tanto na questão de análise de concorrência de mercado, né? Análises internas financeiras, de produto, qual o melhor produto lançar para o mercado ou reinvestir, né?
Então, às vezes, tirar um pouco essa sensação do mercado de que a inteligência artificial é um monstro de 7 cabeças, né? E não, é algo que veio para colaborar e apoiar as empresas nas tomadas de decisões, né? Então, e principalmente, olhando para essa visão onde a inteligência artificial está para ajudar, aí a gente começa a voltar de como implemento isso, né? O que a gente fala de governança de dados, que deu um boom muito grande quando veio a conversa da implementação da LGPD, né? Verdade. Que era uma normativa que você tem que ter os dados governados. Aí as empresas começaram, porque antes a governança de dados era olhado internamente como um custo para a empresa, né? E hoje governança de dados é investimento. Sim. Em toda a empresa. E aí, depois que veio a LGPD, o pessoal começou a olhar com mais carinho da importância que deveria ser dado há muito tempo para a governança, né? Ter o dado governado, né? Além disso daí, a implementação de cultura. Então, como que, na visão de vocês, né, seria a melhor forma de implementar uma estrutura tecnológica, estrutura de ambiente, estratégia também, para começar a implementar realmente uma governança de dados? Legal. Acho que eu tenho uma coisa que, para tentar traduzir para as pessoas quando a gente fala de governança, tirando a LGPD, que eu brinco, né? A LGPD tomou um pouco de destaque porque todo mundo tem medo de ser auditado e multado. Só por isso que as pessoas não se preocupam com a LGPD. E, infelizmente, a gente, como nação, algumas coisas eu vi em algum lugar, não me lembro agora a referência, mas que falava sobre o brasileiro, por troca de algum valor, algum desconto, ele daria o dado, a informação em prol, né, da sua privacidade em alguns casos. A gente ainda vê isso acontecendo um monte, né? Ligações indesejadas, e-mails que a gente não quer receber, então isso continua acontecendo no dia a dia, mas o grande ponto foi sobre a governança. E aí, para quem, acho que uma boa maneira de tentar traduzir isso, que é um exemplo que eu acho que é legal de dar, que todo mundo usa aqui mensageria, WhatsApp, né? Centenas de contatos, conversas, muita coisa tratada por ali. Quantas vezes a gente não perde uma conversa ou um tema que a gente tem certeza absoluta que está ali, que a gente conversou, mas a gente não lembra a palavra que a gente escreveu, como a gente escreveu, né? E aí a gente tem que tentar procurar aquilo ali. Então, quando a gente está falando de governança, logicamente que isso é muito mais amplo, porque a gente tem vários aspectos da governança, né? A gente pode falar de privacidade, a gente pode falar de credencial, a gente pode falar de catalogação, a gente pode falar de governança no âmbito de como que eu convivo um ambiente on-prem com o ambiente da nuvem, ou como que eu convivo com o ambiente multi-cloud. Tem vários aspectos aqui que a gente poderia falar. Acho que uma boa maneira da gente discutir é como que eu consigo olhar ambientes, então vamos assumir que a gente tem um ambiente híbrido aqui, né? Como que eu procuro ferramentas que consigam me auxiliar para que eu consiga garantir que dentro daquele contexto de um ambiente on-prem com uma nuvem, eu estou olhando essa informação, né? Ela é a mesma para todo mundo consegue ter aquele determinado nível de acesso, eu estou com as credenciais corretas, né? Eu estou principalmente disponibilizando essa informação. Então a gente fala muito, o pessoal fala muito sobre data mesh, domínios de dados, cada um vai, né? O nome que a gente queira dar aqui, mas qual é a importância disso? Cara, eu conseguir entregar esse dado, né? Independente do indivíduo, para a pessoa certa, com o domínio certo, né? Com o contexto correto. Então, putz, eu estou procurando um dado, quero fazer uma campanha para vender mais. Putz, eu vou saber quem são os clientes, né? Que tipo de campanha, que tipo de resultado eu tive, né? Para que eu vou usar isso? Então, tudo isso é uma maneira de você usar e buscar. Eu acho que grandes parceiros, acho que a Atra aqui, vocês como, né, implementadores aí de vários cases de governança de dados, a gente como o Google, por ser uma plataforma aberta, né, consegue conectar esse mundo que, na nossa visão, ele vai além da cloud. De novo, né? É muito fácil eu chegar para um cliente que está nascendo agora e dizer, cara, usa a nuvem aqui. Putz, para esse cara é maravilhoso 100%, ele não tem legado. É fácil ele escalar porque ele vai ter todos os serviços à sua disposição. Agora, quando eu estou falando de um cara que já tem um ambiente, que tem inúmeros
softwares complexos, aplicações complexas para conviver com tudo isso que está aqui e eu conseguir transitar também essas informações, aí eu preciso escolher. Aí a gente tem abordagens que a gente chama, né, desde Big Lake, onde a gente olha ali uma camada de interconexão com serviços que vão até o usuário e com tipos de armazenamento que você tem. Então você tem o BigQuery, você tem Storage, se você tem Spark, a gente consegue trazer para essa camada de conectividade, se você tem Iceberg também e vários outros formatos que não só já existem ou novos formatos que estão trazendo. Então a gente usa o que a gente chama de Big Lake, que seria interconectar de fato tudo isso. E aí, como camada de catálogo, a gente tem ali os catálogos, que nesse caso é o Dataplex, que de fato aplica toda a governança ali de regras credenciais, privacidade, logs, enfim, troubleshot e uma série de outros monitoramentos que a gente consegue estar fazendo assim, nesse contexto, né? Então, não sei, Fábio, talvez vocês possam comentar um pouco aí. Eu vou ter o viés mais de tecnologia, por de onde eu venho, mas talvez falando um pouco mais ali de como implementa isso no contexto de parceiro de negócio mesmo, é uma visão um pouco diferente do que a gente fala mais de produto em algum caso, né? Não, legal. A minha visão é muito semelhante. Então, acho que até começando brincando essa questão da IA, não precisa ter medo. Acho que a IA vai estar embutida em vários devices, vai estar no nosso dia a dia. Mas o grande diferencial é como você interage também com a IA, né? Como que você extrai o valor desses modelos, como que você vai conseguir empregar. E aí a gente vê que quem está ali hoje no prompt, ou a maneira como você vai configurando, interagindo com ela, esse vai ser um grande diferencial, né, do resultado que você vai obter lá na frente. E aí, entrando na questão da governança, né, acho que o Gui explanou aqui muito bem e talvez tenha dado para pegar um pouquinho do quão complexo isso pode ser, né? Quando a gente fala de governança, metadados, catalogação, políticas, qualidade de dados, é uma série de pilares que você vai ter que cumprir ali na frente e acho que é algo que é muito essencial, né? Todo mundo fala do valor do dado hoje dentro da empresa. E aí a sugestão, né, dentro dessa implementação, eu acho que é muito sem viés nenhum também aqui, né? Mas, poxa, quando você olha para a plataforma, né, por exemplo, o Google, você tem tudo ali, né? É muito mais fácil, né, de você conseguir implementar todos esses pilares e o que é legal de uma maneira natural, né? A gente já vê, tudo integrado ali. O Gui citou Dataplex, você pega Gemini, enfim, você tem um arcabouço ali de serviços, de funcionalidades que vão sendo entregues, né? Então você ter essa questão, tomar esse cuidado, porque senão você pode também dentro de casa ir montando, a gente brinca aquele Frankenstein, né? Tem muita pecinha daqui, daqui a pouco você vai ter uma peça que não conecta com a outra, né? Problemas ali de operação. Então, você se apoiar numa plataforma, acho que pode ser um acelerador bem interessante, né, dentro da empresa como um todo. E aí, a gente está com, né, a Ferrari aqui na mão. Eu acho que é legal também, que a gente não pode deixar de falar, né, como isso, de novo, como isso vem impactando. A gente falou algumas coisas aqui, mas os agentes que todo mundo está falando, né? Então, cara, como que isso, o que são no final para que servem esses agentes? Aí eu acho que você foi bem feliz falando assim, o pessoal tem preocupação com a IA, se vai substituir as pessoas, se não vai substituir as pessoas. Acho que também tem sempre, toda vez que a gente tem algum tipo de evolução, revolução, a gente, né, acaba percebendo isso. Eu acho que a gente está atravessando, né, uma grande revolução na forma como as coisas são feitas, na forma como os softwares são desenvolvidos, na forma como a gente vê a tecnologia, né? Então, acho que assim, ninguém vai perder o seu emprego, mas use isso como uma ferramenta. Talvez você não vai perder o seu emprego porque a ferramenta vai fazer isso para você. Mas talvez se você usar a ferramenta, você vai se tornar um cara mais produtivo, você vai ter mais tempo para conseguir executar atividades mais nobres do que só executar tarefas muitas vezes que são repetitivas, né? E aí os agentes eu acho que vêm muito para facilitar, né? A gente, como Google ali, tem desde o Gemini Enterprise, que daí quando a gente olha, né, o próprio Gemini para consumidor final, que é um produto Google, e aí Gemini Enterprise, que daí a gente fala, ele é construído from grounding, né, que é do zero ali, olhando os dados da organização, respeitando as políticas da organização,
né, sendo treinado e olhando os dados da organização, com conectores, né, da organização, e até agentes que facilitam a gente no dia a dia. Pô, então você pega lá, cara, um engenheiro de dados, o cara vai criar um pipeline de uma camada lá, raw, até uma camada refinada. Putz, o cara vai chegar lá com poucas linhas, ele já vai pedir para criar esse pipeline, tudo isso vai ser construído de maneira bastante automatizada. E eu não estou falando de coisa que não existe não, tá? Que nem o Fábio, quase que eu uso o teu apelido aqui, que nem o Fábio falou aqui, isso aí é um negócio para 2 anos. Não, cara, isso está pronto, né? Hoje mesmo, depois da nossa reunião de equipe, a gente estava discutindo, por exemplo, o Gemini em cima de BigQuery, que, cara, tá funcionando. Então, assim, não é uma coisa que ele tá falando, cara, daqui 5 anos isso... Não, gente, está acontecendo agora, né? Então, a gente tem esses agentes que realmente vêm ali para nos apoiar. Então, acho que esse é um grande barato, assim, quando a gente olha, né, de como isso está impactando no dia a dia. Então... E frases de impacto, né? Não é que você vai ser substituído pela IA, mas talvez você possa ser substituído por alguém que usa IA. Tipo isso. Já está interagindo. É muito aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Porque quando começa esse negócio do medo, a IA, agora você consegue fazer tudo com a IA, tudo que você precisa tirar uma dúvida. Você consegue ir lá perguntar para ela, ela te traz a informação rápida, não sei o quê. Você pede um código de programação, ela te traz. Só que não é simplesmente falar assim, me traz um desenvolvimento de um código assim, assim, assim. Ou me traz um texto que me fala uma informação tal, tal, tal. Uma das coisas que a gente fala que vai precisar, que já precisa, né? Uma profissão nova, é o analista de prompt, né? Sim. É o cara que sabe perguntar para a IA, montar todo um script de pergunta para direcionar ela, porque se não tiver alguém hoje que direcione a IA para trazer a melhor, para tirar o melhor da IA que ela tem, para que ela possa trazer para você, não vai adiantar de nada. Ela vai alucinar, vai trazer a informação que ela achar pertinente naquele momento, porque ela não teve um insumo de informações suficientes para que ela mostrasse o contexto que a pessoa poderia estar esperando. E hoje, por exemplo, já está se falando aí, já existem vagas para agentes de IA, né? Sim. Estão alocando, contratando agentes de IA. Só que, principalmente para programação, né? Só que por mais que você tenha um agente que desenvolva código, vai precisar de alguém validando inicialmente se aquele código está certo. Sim. Porque não é simplesmente trazer, né? E sim perguntar para o agente de uma forma mais rica possível para que ele traga um código mais próximo do que você espera. Só que mesmo assim vai precisar de um técnico que saiba, além de conversar com a IA, saiba validar também para ver se aquilo lá que ele trouxe para você faz sentido ou não. Ele está passa a ser um acelerador. Exato. Né? É aquela coisa, é o meio, né? Sim. Esse dia eu estava numa outra conversa também, era uma outra gravação que a gente estava, e aí era um engenheiro e um PM lá, né? E aí a conversa foi muito por essa linha, né? Eles fizeram uma pegadinha, uma pergunta, quase uma saia justa para mim que não estava combinado, que era muito na linha assim, cara, e como você vê a IA, a generativa IA no mundo, não vou me lembrar exatamente a pergunta, mas era no contexto assim, como você vê a IA generativa ali para um desenvolvedor sênior versus um cara júnior, né? Que é justamente essa discussão que tem assim, um cara que está começando no mercado versus um cara que já tem uma experiência de código, que às vezes consegue simplificar algumas coisas, né? E aí eu acho que eu dei uma resposta que foi no caminho, pelo menos foi o que ele me respondeu na oportunidade, que foi assim, o que acontece de fato é que a gente diminui um pouco essa barreira de entrada de conhecimento. Então você pega um cara que, por exemplo, que já é experiente e ele vai escrever algo, talvez ele peça ali, cara, ele ganhou tempo de produtividade. E aí ele vai lá e faz os devidos ajustes, as devidas validações. E o contrário também é verdadeiro, né? Aquele profissional que está chegando no mercado, que ainda não tem uma experiência, às vezes não consegue enxergar de maneira mais ampla, está muito voltado para o código, para entender onde vai, o que vai fazer, algumas lógicas, ele também consegue acelerar, porque ele também vai pedir alguma coisa que de fato ele não vai sair do ponto zero, né? Então acho que isso também traz um equilíbrio interessante para todas as posições, né? E a IA generativa, ela é como
um estagiário que vai muitas vezes aprendendo, vai evoluindo, vai melhorando. Eu acho que a gente ainda está no grande começo, né? Sim. Tanto que o pessoal muito pergunta qual é o melhor, Gemini, ChatGPT e várias outras citas mais conhecidas aqui. Aí quando a gente olha para os modelos, cara, os LLMs, muitas vezes você vai ter um específico para você usar talvez para a área de saúde, para a descoberta de uma nova droga, uma cura de uma nova doença. Você vai ter o melhor para um atendimento, onde esse cara, né, já tem uma familiaridade, já faz mais sentido para aquilo. Então, obviamente, isso faz com que você também traga ali uma nova governança, uma nova complexidade, porque você precisa também fazer toda a governança dos agentes. Então, como que esses caras conversam dentro da tua organização em diferentes pontos de contato que você tem com determinados clientes. Então, eu tenho vários canais, eu tenho o WhatsApp que o cara vai, eu vou numa agência bancária, eu vou numa loja, eu vou num, né? Então, como que eu faço tudo isso conversar de uma maneira que eu entregue uma experiência positiva para o meu cliente, independente do momento para a jornada que ele tem. Então, a gente também tem grandes desafios aí, né, de como que a gente faz isso de maneira produtiva, porque a gente não quer mais esperar, né, 3 minutos, 5 minutos, você quer entrar ali no aplicativo e resolver a tua vida. E a gente ainda vê as grandes organizações mais tradicionais tendo essa grande fricção. Então, acho que isso é que a gente está diminuindo, por isso que eu falo que a IA generativa, ela vem com essa pegada muito de, cara, repensar de fato o teu negócio, né? Repensar aquilo que você se propõe para o teu cliente, porque as coisas mudaram. A gente quer tudo muito rápido, resolver na hora, com a melhor experiência, com melhor acesso, né? Com zero fricção. Então, acho que a gente tem aí bastante coisa ainda para aprender todo mundo junto e muita história para contar, porque vão surgir novas tecnologias, todo dia surge coisa nova, então acho que a gente está diminuindo ali o tempo de lançamento das coisas e a duração das coisas. Então, tem empresas que existem hoje que daqui a 2 anos não vão existir. Talvez você possa ser uma dessas, se você realmente não evoluir ali, não olhar como as coisas estão acontecendo, né? Dentro do teu mercado, logicamente. Então, não deixe isso acontecer. É isso, acho que o momento de mercado ele é muito imediatista, né? A gente já está com essa cultura hoje, né? Acho que até um pouco dessa ansiedade em ter a coisa rápida, né? Se você pegar hoje em dia até, por exemplo, o próprio WhatsApp, tem ali o 1.5, 2.0, você já dá aquela acelerada. Às vezes você não tem nem a paciência de ouvir o áudio dentro da cadência que ele foi enviado. Você já acelera. Ninguém vai ter a paciência de esperar. Eu acho que hoje em dia tem poucas pessoas ouvem na velocidade normal que ela vai. Né? Pois é. Então você precisa da coisa muito rápido, né? Então, dentro desse cenário, a gente trazer essa tecnologia e essa cultura, porque esse pessoal está chegando na empresa dentro desse mesmo cenário, dentro dessa mesma cultura. E aí até um ponto que a gente estava discutindo também outro dia lá na Atra, em relação, poxa, como que o trainee, o junior, como que ele vai interagir com a IA versus o sênior, né? E aí a gente também tem uma visão bem parecida. O sênior, às vezes, ele tem uma barreira, né? Puta, é um novo, eu estou acostumado a fazer assim, eu já tenho expertise, uma experiência de mercado muito grande. Então, por vezes, ele pode ter uma barreirinha ali, né? Mas também a gente vê que quando ele vai interagir com a IA, ele tem uma assertividade maior, ele extrai de repente e acelera a entrega dele. Então a gente acha isso muito interessante. Estamos até com um programa de utilização, né, que a gente fez recente dentro da Atra, incentivando os nossos consultores a utilizar a IA, no caso a Gemini. Obrigado. Então acho que isso é muito legal, acho que isso é muito bacana. E para os juniores, né, tipo, o que a gente percebe e fala? Acho que vai ser uma democratização, vai acelerar a jornada deles, né? Mas é muito importante que ele saiba, né, qualificar o resultado que ele está tendo da IA. Né? É um ponto que a gente sempre bate ali dentro da Atra. É importante você entender o resultado. Né? Testa, executa, faz outros testes, porque a senioridade também, dentro dessa ansiedade do mundo que a gente vive, ela não vai vir assim também, né? De um dia para o outro. O júnior, ele precisa da jornada, ele vai precisar maturar, vai precisar entregar muito projeto, né? Vai precisar de tempo, vai precisar interagir muito com a IA, né, durante esse caminho, para aí sim ele ter essa visão, essa maturidade, esse expertise e também conseguir ser cada vez mais assertivo. Então acho que no final acaba sendo uma jornada semelhante como era antes, mas com o advento aí de uma tecnologia que a gente sabe que tem um potencial e vai ser, acho que um divisor de águas assim
poxa, como lá atrás foi o início do computador, enfim, acho que a maneira como a gente vai interagir com as coisas, utilizando IA como agentes, etc., acho que vai ser, daqui para frente, um momento de virada, vai ser algo impactante aí para o mercado e para as empresas. Legal. A gente está quase chegando ao fim aqui. Eu sei que esse assunto é um assunto que a gente pode ficar horas e horas aqui conversando e que vai longe, né? Mas não poderia deixar de puxar também, hoje em dia, a maior dificuldade que tem para nós consultorias no mundo de tecnologia, né? É achar profissionais qualificados, né? Então, hoje na Atra, nós temos a gente investe em trilhas de treinamento e capacitação para pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho. E também, eu sei que porque a gente faz parte junto com vocês lá, apoiando vocês na comunidade Google, né? Eu queria que você falasse um pouco de como que funciona, do propósito aí, e o que é que vocês vislumbram aí para o futuro da comunidade. Legal. Pô, não me pegou de surpresa, porque quando você começou a falar, eu falei, cara, vou ter que fazer o jabá da comunidade, jabá no ponto positivo, né? Então, o que o Raoni está falando aqui a gente... E aí, cara, esse é um projeto que, assim, para mim tem um impacto pessoal, na verdade, vocês sabem disso, né? Vou contar um pouquinho da história, a gente tem pouco tempo aqui, mas basicamente a comunidade, ele é uma comunidade de Google Cloud nesse contexto, né? Onde a gente tem um grande objetivo ali de disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento, trazer pessoas, estudantes, pessoas de outras áreas, pessoas que estão querendo mudar de área, pessoas sêniores. Então a gente geralmente tem uma agenda onde a gente fala sobre diversos temas, né? Geralmente a gente fala sobre as nossas tecnologias ali, como que a gente está aplicando isso, a gente traz cases, a gente tem laboratórios. E, cara, para nossa felicidade, a Atra é uma das empresas que, logo que ficou sabendo, entrou ali como apoiadora. E aí, por que a gente usa apoiadora? Porque é uma comunidade, então não é um patrocínio, não há interferência, né, dos parceiros dentro da comunidade. Obviamente que nos dias de evento eles têm acesso ao local, né? Cada um expõe, quem quer conhecer a tecnologia conhece. Quem autoriza compartilhar o dado e o contato com os parceiros que apoiam, a gente compartilha. Quem não autoriza, a gente também não compartilha. E esse eu acho que é só um dos instrumentos que a gente tem, né, Raoni? E aí quando eu falo a gente, eu não estou falando só Google, né? Acho que todo mundo gosta de aprender aqui. E para mim, cara, quando eu estou compartilhando algo que eu sei, ensinando, trazendo novas pessoas junto, aprendendo junto, eu acho que essa é a parte que mais satisfaz. Então, eu fico muito feliz cada edição. Aliás, a nossa próxima edição vai ser no dia 6 de dezembro. Vamos estar junto, né? Que a Atra vai estar. Então, obrigado mais uma vez por isso. Tem outros programas, tem Capacita Mais, Skills Boost, uma série de coisas lá. Então, de novo, mais uma vez, obrigado a vocês pela parceria. Estão indo para a segunda edição com a gente. Já foram 4 edições nesse ano. Vamos continuar ano que vem. E todos estão convidados. Então, como é que eu fico sabendo, Guilherme, das edições? Entra na LinkedIn, a gente tem lá Google Cloud Data Analytics Community. É uma comunidade, está aberta para todo mundo, a gente posta coisas. Inclusive, vagas da Atra, para trabalhar com a Atra, com esse time fera que a gente tem lá na Atra. E também outras posições. O pessoal vai lá, troca, compartilha, uma série de outras coisas. Então, acho que esse é um pouquinho da história aí, bem curta em algum momento. Quem for lá me procura, eu conto um pouquinho como que nasceu essa ideia, um pouquinho mais. E aproveitar, né, dessa questão da cloud, né? Eu vou entregar aqui a idade, poxa, lá atrás quando eu comecei a trabalhar, às vezes precisava instalar um software, não tinha máquina que aguentava aquele software. Pô, hoje em dia tem a cloud, né? Você entra ali na Google, consegue ter uma série de aceleradores, material, treinamento, cara, a possibilidade de você fazer tudo isso dentro da tua estação ali, né, dentro do teu iPad, dentro do que você tiver ali, o teu notebook em casa, poxa, é sensacional. E tecnologia, acho que é isso, né, para quem gosta, para quem ama e se diverte, é um aprendizado diário. Então, dia a dia vão surgindo novas coisas, vão surgindo novas tecnologias e é muito legal. E o diferencial no final é quem consegue traduzir isso em ganho, em valor dentro da empresa. A hora que você faz esse link
com a paixão, aí você vai longe. Poxa, estudar os materiais ali, estudar tudo que se apoia num parceiro, né? Poxa, tá começando agora, quer começar com dados? É o que eu falo, do mesmo jeito que eu falei para a empresa, pô, usa a plataforma para acelerar a jornada. Quem está começando agora, usa a plataforma, tá tudo lá. Os serviços estão lá, maneira como você pesquisa, etc. É uma caminhada aí que com certeza vai ser de sucesso. Hoje em dia, escalar ambiente não é mais problema, né? Não, antigamente, definitivamente não. Antigamente tinha que ficar esperando chegar servidor, esperar chegar um monte de maquinário. Instala, data center, passa cabo. Hoje em dia tá fácil demais, né? Agora estamos chegando no fim, né? Eu queria passar a palavra para cada um de vocês primeiro, para passar uma mensagem final para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem final antes que a gente encerre aí, porque foi muito boa essa nossa conversa. Para os próximos, eu tenho certeza que tem muito mais coisas aí para a gente desbravar aqui, trazer de informação pessoal. Passo a palavra para você, Gui, primeiro, e depois o Fábio. Boa. Primeiro, acho que assim, agradecer mais uma vez o convite. A comunidade tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Conheci um pouquinho mais de vocês através do Raoni, do convite, cara, e o que vocês fazem é fantástico, assim, reunir empresários e falar sobre isso é muito bacana. Eu acho que a minha mensagem é muito mais, assim, de repensar o negócio, né? Eu acho que é um momento da gente repensar aquilo que a gente quer, porque é uma janela que se abre, né, cara? Cada disrupção que a gente tem é uma chance de a gente fazer algo novo, algo diferente, ou tentar algo que muitas vezes a gente já tentou fazer, mas que é uma janela de oportunidade diferente, às vezes não era um momento de mercado, né? Então, assim, o meu grande recado, se eu fosse colocar assim, cara, repensa o negócio, use as tecnologias que a gente tem, né? Capacite as pessoas, sem elas não há nenhuma chance de a gente conseguir fazer sobre isso, qualquer tipo de mudança. E é algo que é irreversível, assim, a gente só olha para frente. Então, assim, como que a gente tira o melhor proveito sobre isso? Pergunte para os pares quem que usa IA generativa, como que está o Analytics, pegue experiências de quem já errou bastante. Então, acho que ter um parceiro, né? E eu sempre digo, né, cara, a hora de voo ela faz diferença, né? O cara que vai pilotar lá um Boeing, ele já tem bastante hora de voo. Um parceiro que já teve várias implementações e projetos falham pra caramba, pegar um parceiro capacitado, que conhece tecnologia para orientar também vocês, eu acho que é um grande feito aí. E faça uma boa escolha de uma cloud que seja a gente. E eu fico à disposição aqui de todos para se conectar no LinkedIn, para mandar uma mensagem, um e-mail. Eu juro que eu tento responder todos. Bom, agradecer o Gui que veio aqui hoje com a gente. Acho que pro recado final é exatamente esse. Acho que você que não começou ainda, começa. Você que já começou, busca modernizar, dá uma olhada, sempre pesquisa mercado. Acho que essa inquietude e essa ansiedade que a gente brincou aqui, inclusive do WhatsApp, etc., tem essa essência também, porque dá para tirar muito valor, muito proveito e vai ser um diferencial, com certeza, né, um fator de sucesso dentro da empresa. Porque, por vezes, você tem um concorrente ali que, de repente, já está despontando e está usando, está trabalhando com dados e vai ter uma assertividade maior nas decisões. Então, cuidar, né? Traz o core da empresa sempre vai ser pessoa, né? Sempre vão ser as pessoas, mas a tecnologia ela acaba empoderando e aumentando produtividade, com certeza, dentro das empresas. E aí você tirar insight, criar negócios novos com as informações que você tem, aí o céu é o limite. E aí um parceiro muito forte nessa hora, desde implementação como a gente, como um parceiro de tecnologia como a Google, acho que é fundamental nesse momento e vai acelerar essa jornada. Então, acho que o recado final é esse. E a IA não morde, gente. É aquele ponto, né? Ande com pessoas boas que você cresce mais rápido, né? Então, antes de mais nada, eu também queria agradecer ao meu amigo Janguier, a todo o Instituto Êxito pelo convite. Eu também, como diretor de dados do Instituto Êxito, a gente pode conversar também para a gente ver uma parceria da comunidade Google junto com o Instituto Êxito aí, para fortalecer todo mundo, trazer o benefício para o empreendedorismo,
para as escolas públicas aí e para as pessoas de baixa renda, que é o nosso propósito, trazer toda essa bagagem que a gente tem para as pessoas que não têm tanto acesso à informação como muitas outras acabam tendo de forma mais fácil, né? Então, queria agradecer a todos pela atenção. A gente busca sempre trazer as tecnologias de ponta para vocês, os melhores insights também, e a mensagem que eu passo também para você que tem uma empresa pequena, média, não espere o quarto ficar bagunçado, não. Comece organizando seus dados, suas informações desde o início, porque com isso você consegue ter insights valiosos baseados nas informações que vocês têm dentro da base. Vocês conseguem tomar decisões estratégicas de forma mais fácil e rápida e invistam nisso, né? É um investimento, não é um custo para as empresas, e vocês vão ver que vocês vão sempre sair do outro lado com uma vantagem a mais de quem não está fazendo ainda, né? Obrigado, Gui, pela tua disponibilidade de vir aqui. Foi um prazerzão. Obrigado pela parceria também. Tamo junto com a Atra. Cabelo, o apelido que o Gui estava falando no começo aqui. Quase escapei. É que eu tenho que pensar 10 vezes aqui para falar o nome do... Para você é mais difícil. Mas é mais forte que eu. Obrigado sempre, irmão, por estar aqui junto com a gente. E acessem as nossas mídias sociais também, da Atra. O Instagram é atra.oficial, o site atra.com.br. Siga o Guilherme Figueira também nas mídias sociais aí, a Google Cloud. E acesse também o nosso site, institutoexito.com.br, ou baixe também o nosso aplicativo Exito Play, para ter acesso a mais de 1000 conteúdos online e gratuitos de vários mentores e empreendedores. Acompanhem tudo sobre o nosso grande evento no perfil do Instagram também, Summit Êxito, e fiquem ligados em nossas próximas palestras e eventos. Um abraço, foi um prazer estar aqui.